Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Semanalmente nós colocamos aqui algumas reflexões e vai ser um prazer poder dividi-la com vocês. Curtiu o vídeo? Foi abençoado pelo vídeo? Compartilha nas suas redes sociais, assim nós vamos juntos nesse objetivo de levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amados, existem coisas que nós vivemos aqui na Terra que são temporais. E existem coisas que nós vivemos aqui na Terra que são eternas. Vem comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18. Veja só, Paulo escreve assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ok? Amados, Paulo ele está tentando trazer para nós uma grandiosa verdade. Veja uma coisa, tudo aquilo que está à nossa volta hoje, em termos físicos e, veja bem, em termos de problemas também, de tribulações, de perseguições, como é o nosso contexto agora, uma assolação terrível sobre toda a terra, essa pandemia, coronavírus, muitas pessoas aflitas, em pânico até. Veja, essas realidades como um todo, elas são temporais. Porque, entenda uma coisa, o mal que assola a nossa vida, ele teve um dia de início, ele tem um período intermediário, mas ele tem também um dia em que ele vai findar. Ele está condicionado ao tempo. Todas essas circunstâncias estão condicionadas ao tempo, são limitadas, são temporais. A dica de Paulo para nós aqui é: olhe para o que é eterno, que muitas vezes os nossos olhos naturais não podem ver. Olhe para Deus. Sabe por quê? Sabe o que Cristo falou? Que todas as coisas irão passar, mas a minha palavra não há de passar. Vamos olhar para o que é eterno, pautar nossa fé e nossa vida no que é eterno, porque as circunstâncias mudam todos os dias, elas são inconstantes. Mas Deus não. Deus é real. Deus é eterno. Fiquemos com a dica de Paulo nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Vamos olhar para aquilo que os olhos naturais não podem ver. Vamos crer no nome e no poder de Deus. Ele não passa jamais. Nós estamos vivendo um tempo agora, sim, de coisas temporais, coisas que são circunstanciais, mas que têm roubado a nossa paz, têm tirado a nossa fé. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Se você analisar comigo, todo esse contexto, todo esse cenário é sim um propósito de Deus, porque Deus já predisse isso lá atrás. Cristo falou desse tempo, desses dias que nós viveríamos. Então veja, nesse momento nós estamos vivendo dentro de um período de tempo em que sim, um propósito de Deus está se cumprindo, mas que esse contexto também faz surgir em nós um outro contexto, um contexto de necessidades. Então nós temos aí um dilema entre crer no propósito, viver o propósito, se envolver com o propósito, ou focar nas nossas necessidades, nos problemas que estão surgindo, nas dificuldades que estamos enfrentando. Então veja, nós não podemos pegar a nossa necessidade e colocá-la acima do propósito de Deus. Então qual é a nossa necessidade agora? De sentir paz, de ser consolado, de sentir descanso, de ser tranquilizado? Sim, nós temos essa necessidade e ela é plausível e não é errado pedir isso para Deus. Mas entenda uma coisa, a nossa paz não está relacionada ao desfecho destas coisas, ao desfecho dos acontecimentos, às questões circunstanciais. A nossa fé não está pautada nisso. Eu e você estamos vivendo agora o privilégio de contemplar um enorme propósito de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Outras gerações quiseram, almejaram, ansiaram por ver o que nós estamos vendo. E eu não estou desmerecendo com isso o quadro terrível, a realidade terrível que isso traz para a vida humana. Mas entenda, no aspecto da fé, Jesus está voltando. Entenda, não paute a sua vida naquilo que está condicionado ao tempo, que é temporal. Olhe para a promessa de Deus, porque ela é eterna. Olhe para Deus,
porque Ele não muda. Olhe para Cristo, cuja sua palavra é fiel, e Ele disse que tudo nesse mundo vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Então fiquemos com a promessa do cuidado e de salvação que vem da parte de Deus para a nossa vida. Isso não muda jamais. Não muda jamais. Então veja, lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quero citar aqui com vocês o episódio desses 3 jovens quando eles foram lançados na fornalha. Deus os livrou. Mas Deus não os poupou de entrar na fornalha. Deus não os tirou de dentro da fornalha. Eles estavam lá dentro. Eles foram lançados lá dentro. Agora veja, o que aconteceu então? Em Hebreus capítulo 11, o verso 38 diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Então veja, a fé, amados, em Deus, ela não fala de uma ausência de males, mas de uma intervenção de Deus no meio das tempestades, no meio dos males, entende? Então, se você ainda está aparentemente no meio de uma fornalha, como é o nosso caso, nós estamos vivendo um problema tão terrível, então se nós estamos nesse momento envolvidos em toda essa trama, em todo esse contexto que assola o mundo inteiro, perceba que a intervenção de Deus, ela age em nossa vida, nos tornando vencedores e permitindo que, assim como a força do fogo não pôde tocar naqueles jovens, força nenhuma, a não ser que Deus permita, força nenhuma pode tocar em nossa vida, sem que haja uma permissão de Deus. A igreja, ela ainda é cuidada, ela ainda é guardada por Deus. É nisso que eu e você devemos crer. Um outro detalhe ainda, dentro desse texto daqueles 3 jovens, a Bíblia vai dizer que eles andavam passeando no meio do fogo. Amados, veja que milagre foi esse. Deus não os tirou da fornalha, Deus intervém, Deus tira a força do fogo, mas não apagou o fogo. Então veja, eles estavam dentro da fornalha, no meio do fogo, mas como vitoriosos. E a Bíblia diz, eles passeavam no meio do fogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe sim uma enorme chance de que eu e você encontre paz, descanso, alento em Deus, mesmo no meio de uma fornalha, mesmo no meio de uma tempestade. Como fazer isso? Crendo em Deus, crendo em Cristo e colocando a nossa fé naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal, confiando no Pai. Há uma forma sim de eu e você vivermos nossa vida descansando em Deus, tendo paz, se nós confiarmos em Deus, se nós crermos em Cristo. Então veja, a questão maior da nossa vida não é o tamanho do problema, não é o tamanho do mal que está diante de nós, mas é o quanto eu e você permitimos que Ele nos domine, que Ele nos controle, que Ele nos influencie, que Ele mude nossa postura, que Ele mude nossa fé. Esse é o grande problema. E entenda sempre que não existe um mal maior do que o poder do nosso Deus, do que a pessoa de Deus. Por mais que o mundo está nessa aflição, amados, Deus não perdeu o controle. É como nós temos dito nos últimos momentos de pregação, toda essa assolação, para alguns, é o fim, mas para outros é um momento de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, porque, amados, a tribulação, ela tem esse caráter, ou ela é um fardo difícil a ser carregado e às vezes impossível para alguns, ou ela é uma ponte que nos leva até o outro lado, onde obviamente está a glória e a presença de Deus. Que ela seja uma ponte na nossa vida e que ela nos leve até a presença de Deus, em nome de Jesus. Dentro dessa lógica, dentro dessa realidade, amados, em que nós estamos falando aqui, tentando fazer menção à fé, não desmerecendo o contexto trágico e todas as realidades terríveis e difíceis que nós estamos enfrentando, mas tentando dizer que a fé é maior do que isso, que Deus é maior do que isso. Entenda, alguns de nós, talvez porque não estão tendo mais o ajuntamento à igreja de um modo físico, a igreja reunida fisicamente, e cada um agora está dentro das suas casas,
tentando promover seus cultos, tentando conduzir a sua vida espiritual. Nem todos, veja bem, nem todos estão conseguindo. Alguns de nós estão se perdendo porque estão focando naquilo que é temporal, em circunstâncias que hoje estão, mas que amanhã já não estão mais, em realidades que hoje são trágicas, mas que amanhã vai passar, porque isso em nome de Jesus vai passar. Veja, alguns de nós não estão mais conseguindo focar naquilo que é eterno. Eu quero lembrar com você de um texto na vida de Moisés, enquanto ele ainda era príncipe lá no Egito. Veja só, Êxodo no capítulo 2, o verso 11 e 12 diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Verso 12. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Ok? Por que citar esse texto? Porque Moisés, veja bem, antes de matar aquele egípcio, a Bíblia diz no início do verso 12 que ele olha para um e outro lado. E ele percebeu que ele estava só e que ninguém estava olhando. E a partir disso, ele toma uma iniciativa descabida, errônea, e mata aquele egípcio e enterra ele na areia. Mas veja, ele agiu pautado na vigilância alheia. Como não havia ninguém olhando, então ele fez. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos de nós estão pautando as suas vidas ou vivendo com base na vigilância alheia. E se não houver vigilância, então, amados, muitos de nós estamos deixando de fazer aquilo que habitualmente nós fazíamos. Estamos deixando de louvar a Deus como habitualmente nós louvávamos. Por quê? Porque essa ideia da vigilância já não existe. Então veja, eu e você não podemos ser movidos pela vigilância, porque Deus, amados, em todo o tempo e em todos os lugares, Ele nos vê. Então é um aspecto para nós meditarmos também e guardarmos e estarmos atentos para que nós não façamos isso de modo nenhum. Amados, veja uma coisa, Thomas Paine, que é um político britânico, inclusive cofundador dos Estados Unidos, ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: reputação é o que os homens pensam de nós. Mas ele afirma, caráter é aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Que nós possamos viver, amados, com caráter, com integridade, focando em Deus, lembrando de Deus, no nome de Jesus. Mais uma vez eu reforço, foque no que é eterno, não em circunstâncias, não em males que estamos vivendo agora, porque isso vai passar, isso vai acabar. Vamos continuar olhando para Deus. Esse é o convite para nós hoje. Em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida e nos dê força nesse momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Que a graça de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família.